Frequentar uma igreja é importante para a nossa vida espiritual? Como nós podemos encontrar uma comunidade religiosa que esteja de acordo com a palavra de Deus? É o que a gente vai conversar hoje aqui no programa Escola Bíblica que está no ar. Olá, tudo bem com você? Que alegria estarmos juntos mais uma vez. Está no ar o programa Escola Bíblica, o nosso encontro de segunda a quinta. Estamos juntos sempre para estudar o texto bíblico, para analisarmos o que a palavra de Deus apresenta para nós. Aqui a gente para as nossas atividades e a gente se concentra através de orientação do nosso guia de estudos, que é oferecido para você gratuitamente. Isso mesmo, é gratuito porque ele tem um patrocínio dos nossos Anjos da Esperança. E esse é o guia dessa temporada, Procura da Verdade, e estamos hoje iniciando, deixa eu colocar aqui bem certinho, está aqui, ó. Eu tenho recebido fotos, comentários, olha, recebi o meu estudo, estou acompanhando. Se você tiver dificuldade, aí porque a gente dá o WhatsApp, né? É só você mandar uma mensagem agora para o 12 982 44 44 49. Aí vai mandar um link, você acessa. Se tiver dificuldade, diga lá, não estou conseguindo, alguém faz contato com você e faz o seu cadastro e aí você recebe aí na sua casa, tá bom? Nós vamos começar hoje o tema número 9, que é o tema da igreja. Será que é importante que a gente participe de uma comunidade religiosa? Como identificar uma comunidade religiosa que esteja de acordo com a palavra? Isso é importante para o meu crescimento espiritual. A gente vai conversar hoje um pouquinho sobre isso. Por que cada vez mais a gente tem pessoas que acreditam em Deus, acreditam em Jesus Cristo, mas não querem estar ligadas a uma comunidade religiosa? A gente vai conversar um pouquinho, acho que é uma reflexão bem interessante. Mas solicite seu guia de estudos, aqui tem outras perguntas, outros comentários para você aprimorar, aprofundar e ampliar o seu processo de conhecimento. Lembrando que você pode mandar mensagem pelo WhatsApp para o 129 82 44 44 49 ou você pode entrar no nosso site biblia.com.br. Eu vou mais devagar, né? Está aqui, ó, site biblia.com.br ou ligar em horário comercial para 0 operadora 12 21 27 31 21, tá bom? Eu sugiro, faça agora, ligue agora. Eu quero mandar um abraço hoje, vamos lá, para a dona Elizabeth, ela que pede oração pelo filho Tiago, ela que é de Guapiara, São Paulo. Quero mandar um abraço para o Fábio, sempre ligado com a gente, ela, aqui a esposa que falou, isso mesmo, a Arlete, eles que são de Iguaí, na Bahia. E também está aqui, pastor, eu já recebi o meu guia de estudos, A Procura da Verdade. Estou estudando, sou a Hilda, e todos os dias às 8h30 eu ouço o programa Escola Bíblica. Sou Anjo da Esperança há mais de um ano, minha sogra também já está cadastrada, já se cadastrou. Que legal, Hilda, que legal. Ela deseja o guia de estudos A Procura da Verdade. Todo mundo recebe, tá bom? É só fazer o cadastro, vai chegar aí. Obrigado, Hilda, por sua companhia sempre e obrigado porque você
também é um anjo da esperança. O guia de estudo chega a todos os cantos do nosso país, porque a gente tem os anjos da esperança. Agora é hora de orientarmos, de pedirmos a orientação antes de buscarmos o conhecimento da palavra. Orientação do Espírito. O mesmo Espírito que inspirou o texto bíblico. O Espírito que vai nos guiar neste momento. Vamos orar? Pai do céu, obrigado porque nós estamos juntos para estudarmos a Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos dá a orientação. Nós temos um guia de estudos para tornar esse processo aqui mais didático, mas é o Espírito que vai orientando a nós. Pai do céu, que a gente entenda e que a gente viva o texto. Mas eu também quero orar pelos milhares e milhares de telespectadores, como Elizabeth, como Tiago, como Arlete, como Fábio, como a Dona Hilda, sua sogra, eles que estão acompanhando, que representam os nossos queridos telespectadores. Que a Tua bênção esteja sobre cada casa, eu suplico em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você, pega a sua Bíblia aí, se você tem o guia de estudos, pega já uma caneta, importante. Se você tiver perguntas, comentários, você pode fazer, pode mandar um áudio, pode escrever, tá bom? Compartilha com a gente, vamos interagir. Se não é possível, tá tudo bem, mas se essa interação eu gosto muito porque ela é importante para a gente. Eu não posso ver você, gostaria de ver você, gostaria de estar aí na sua sala, a gente tomando um chazinho de erva cidreira, ou uma aguinha de coco, depende da região do país que você está e como que está o clima, né? A gente podia comer um biscoitinho estudando a Bíblia, mas não estou aí, mas estou, né? Estou, mas não estou, mas estou aí, então interaja com a gente, tá bom? Combinado? Então vamos lá, vamos estudar a palavra de Deus. Nós vamos começar hoje o tema número 9, que é o tema da igreja, são 15 estudos que a gente tem, e eu quero trazer algumas reflexões para você hoje. Em um período, esses dias eu li uma matéria de um estudo feito nos Estados Unidos e também apresentado no Brasil. Esse estudo revela que a gente vive um momento de desafio. Pessoas estão crendo, buscando, mas não querem estar ligadas a uma comunidade religiosa. E isso é extremamente desafiador. Agora, é importante que a gente esteja ligado a uma comunidade? É importante, a gente vai perceber isso hoje. Mas vamos trazer reflexões que quando vamos para uma comunidade religiosa, nós estamos num ambiente que não é um ambiente perfeito. É mais ou menos aquela ilustração que, se você deseja encontrar uma igreja perfeita, a hora que você entrar, prepare-se, porque essa igreja se tornou imperfeita. Por quê? Porque nós chegamos ali e nós somos imperfeitos. Agora, isso não quer dizer, a gente vai refletir, que a gente não tenha responsabilidade. Exatamente. Eu, como um cristão, tenho responsabilidade. Paulo usou a expressão dizendo, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. A referência é Cristo, mas eu tenho a minha responsabilidade. Não estou em nenhum momento dizendo assim, não existe perfeição, então eu não sou responsável. Eu tenho. E vamos começar com esse texto, que é um texto do Sermão da Montanha, né? Dentro desse contexto, Jesus fala para os discípulos, Jesus está dizendo assim, há uma multidão ouvindo, mas o foco estão sendo os discípulos. E ele diz, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido,
como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Essa é a primeira ilustração. Para aquela cultura, o sal era extremamente importante para o alimento e para a conservação do alimento também. E o sal era aquele que dava o equilíbrio, era aquele que preservava. E o Senhor está dizendo, vocês são o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como restaurar o sabor? Como? O Senhor está dando para os discípulos uma responsabilidade. No verso 14, ele vai usar uma outra ilustração. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Vocês são sal e vocês são luz. O Senhor diz isso para mim e para você a partir do momento que nós fazemos parte de uma comunidade religiosa. Aonde eu vou, por onde eu ando, eu tenho essa responsabilidade de dar o equilíbrio, de dar o sabor, e eu tenho a responsabilidade de irradiar um novo caminho, ou o caminho correto. Eu tenho a responsabilidade de dar esperança. Pesado? É óbvio, porque nós somos pecadores, por isso nós vamos a Jesus Cristo, e Ele é que realiza em nós esse processo de transformação, de mudança, para que eu seja bênção na vida das pessoas. Continuando no verso 15, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, e agora no verso 15, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia todos os que se encontram na casa. Tem o lugar, o local de destaque, o local para iluminar. E queira ou não, o cristianismo, os cristãos têm essa responsabilidade diante da sociedade. Assim, diz o verso 16, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vejam só, essas boas obras, elas não são meritórias para que eu alcance salvação. Essas boas obras, elas revelam aquele que está realizando em mim a transformação. E talvez eu estou falando para você que passou por um processo de transformação, que está passando por um processo de transformação e é perceptível que você vive um outro momento. As pessoas percebem isso. Esse processo, como eu mencionei, é de uma vida inteira, mas ele deve acontecer para que eu revele que Jesus Cristo faz parte da minha vida. A gente vai para o intervalo, é bem rápido, e a gente vai ligar o sal, a luz, com a comunidade religiosa, com a igreja. É rapidinho, a gente já volta. Você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Estamos juntos estudando a Palavra de Deus através do nosso guia de estudos, A Procura da Verdade. Estamos no tema número 9, lembrando a você que você pode receber aí na sua casa gratuitamente o guia de estudos, porque eles têm um patrocínio dos nossos Anjos da Esperança. Receba, acompanhe, aprofunde seu conhecimento. É só mandar uma mensagem agora para o WhatsApp, é o 129-8244-4449.
Você também pode acessar o nosso site, biblia.com.br, ou você pode ligar em horário comercial, 0 operadora 12 21 27 31 21. Mas manda mensagem agora, já adianta o processo, não deixa para depois não, tá bom? Porque a gente tem o guia, ele faz o guia parte do nosso processo pedagógico. A gente fala, a gente usa a tela, a gente vai interagindo com você, mas o guia, você tem um texto, você tem perguntas que você vai pesquisar na sua Bíblia e assim você vai crescendo no conhecimento. Nós vamos, né? Porque a gente aprende juntos. Vamos à tela, vamos continuar. A gente falou sobre as duas metáforas usadas, as duas ilustrações usadas por Jesus para dizer para os discípulos que eles deveriam ser uma bênção onde eles fossem. Eles deveriam ser sal e eles deveriam ser luz. Agora, o que é a igreja? E eu quero apresentar de uma forma bem didática para você esse quadro que me ajuda a entender. Vamos lá. A igreja, ela é uma instituição religiosa. E essa instituição, ela é importante. Quando eu digo instituição, é uma organização, ilustrativamente, um CNPJ. Porque essa instituição, usando a linguagem de hoje, né? Essa instituição, ela é importante para alcançar o objetivo pela qual ela foi criada. Ou seja, para alcançar a sua missão, para ter um processo de organização, para ser referência para aquele que busca o conhecimento. Quando a gente vai ao texto bíblico, a gente percebe que a igreja cristã passou gradativamente por esse processo organizacional. Eles tinham responsabilidades, eles tinham uma divisão de liderança, eles tinham um local que eles se reuniam dessa forma, eles foram de forma organizada, guiados pelo Espírito e por aquela liderança, porque eles tinham reuniões para tomarem decisões. Você lembra quando eles escolhem os diáconos na igreja? Havia um problema, a igreja cristã estava crescendo, havia uma classe que não estava sendo atendida especificamente, e eles precisavam se organizar. E esse processo de organização foi importante. A instituição é importante. Quando a gente vai para o texto bíblico, a gente vê que o Senhor dá uma orientação para que a igreja tenha uma missão mundial. O evangelho deveria ser pregado a toda tribo, nação, língua e povo. No mundo que nós vivemos, de forma globalizada, esse processo de organização faz com que a gente alcance determinados lugares que a gente não alcançaria de forma organizada. Agora, uma instituição precisa estar debaixo da orientação da palavra de Deus. Nunca a estrutura institucional pode estar acima ou deve estar acima da sua missão, que é levar a mensagem de salvação a todas as pessoas. Sempre a pessoa é o foco dessa instituição, para que ela receba a mensagem. A instituição tem uma responsabilidade social de fazer o bem para aquele que necessita. E a instituição tem uma responsabilidade espiritual, levar a salvação para essas pessoas. Agora, uma igreja também é um corpo doutrinário. É a palavra, ela fundamenta no que a gente acredita. É lógico, a gente vai ver na sequência, Jesus Cristo é a pedra angular, a base, a pedra de esquina, é a referência, é o fundamento. Assim como é das decisões institucionais, assim como é dentro do corpo doutrinário, porque Jesus Cristo é a palavra viva. Por isso,
quando nós encontramos a Jesus, encontramos a palavra. Me permita trazer um pouquinho mais perto aqui, para que você visualize o quadro. Quando eu olho para a instituição, eu penso que a instituição deve estar orientada sobre a palavra, que revela quem é Jesus. Quando eu olho para o corpo doutrinário, ela tem que estar baseada na palavra, que reflete quem é Jesus Cristo, que mostra quem é Jesus Cristo. Jesus viveu essa palavra. Agora, uma igreja também são pessoas. É um grupo de pessoas. Se não existem pessoas, não existe igreja. Por isso, essas pessoas têm que estar também vivendo a palavra. Porque elas representam, de alguma forma, o que elas acreditam, elas representam uma instituição, mas, acima de tudo, são, como foi o texto introdutório, o sal da terra, a luz do mundo. Deu para entender, consegui nesses minutos mostrar para você que às vezes eu tenho que olhar, e eu vou virar, se você me permitir, de ladinho aqui, ó, eu tenho que olhar dessa forma, que é importante a instituição para que haja cumprimento dessa missão de forma organizada, que é importante que eu veja o que eu acredito, e é importante que as pessoas que são a comunidade, as pessoas que são a igreja, revelem quem é Jesus. E eu quero ler o texto de Efésios capítulo 2. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Verso 20 do capítulo 2. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Um grupo de pessoas que acreditava no que a palavra revela, que é o fundamento, a crença dos apóstolos e dos profetas, sendo Cristo Jesus o fundamento de tudo, a pedra angular, aquela pedra que era o norte para toda a construção, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Uma comunidade que está dedicada ao Senhor e que revela quem o Senhor é. Verso 22, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Essa comunidade, esse grupo de pessoas se reúne, eles têm uma crença, e essa reunião faz com que haja uma transformação, porque nós também, juntamente, estamos sendo edificados. É importante que eu faça parte de uma comunidade, porque nesta comunidade eu cresço, eu me desenvolvo, e eu estou junto, integrado em uma missão, em um objetivo. Estou conseguindo explicar isso para você? Você está entendendo que às vezes está fácil na cabeça da gente, né? Mas a gente não consegue transmitir. Mas eu queria parar aqui um pouquinho. Estou falando para você que talvez foi machucado, ferido em uma comunidade religiosa. Isso fez com que você se afastasse. Eu entendo. Lembra bem que não é um lugar perfeito. Pessoas machucam pessoas. Não deveria ser assim. Eu entendo você. Não deveria ser. Mas lá é o lugar
em que nós também somos edificados e transformados. Encha seu coração de misericórdia. Eu vou falar mais amanhã sobre isso, mas eu quero orar por você agora, que talvez tenha dúvidas de uma comunidade ou que esteja ferido. Pai do céu, eu oro por cada um, nós, aqueles que talvez precisam ir a uma comunidade, aqueles que foram feridos, Pai, abraça-os e ajude-nos a revelar o Teu amor. Ajude-nos a ampararmos as pessoas em nossa comunidade, em nome de Jesus. Amém.